VT agora, então vamos à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A Comissão Municipal da Verdade de São Paulo investigou o acidente em que morreu Juscelino Kubitschek e concluiu que o ex-presidente JK foi assassinado. Para falar sobre essa investigação, hoje recebemos o vereador do PV, Gilberto Natalini, que é presidente da Comissão da Verdade da Câmara Municipal de São Paulo. Vereador, obrigada por estar conosco. Bom, vereador, por que é que a Câmara Municipal de São Paulo, nessa Comissão da Verdade, decidiu investigar o caso de Juscelino Kubitschek? Isso não seria uma investigação mais adequada para a Comissão da Verdade Nacional, considerando a personalidade, ex-presidente do Brasil, e também o acidente que aconteceu num outro estado, não foi nem em São Paulo? Bom, boa noite, Maria Lídia, boa noite, telespectadores do jornal. Nós decidimos investigar, primeiro, pela importância da figura de Juscelino. Segundo, Juscelino saiu de São Paulo para morrer alguns quilômetros depois da fronteira entre São Paulo e Rio de Janeiro, mas a origem da viagem foi aqui. Terceiro, porque nós fomos procurados pelo presidente da casa, Juscelino Kubitschek, de Diamantina, seu ex-secretário particular, Serafim Jardim, que nos trouxe a demanda e pediu à Comissão da Verdade de São Paulo para fazer a investigação. Esse processo também está sendo investigado lá na Comissão Nacional da Verdade. Então, como nós temos convênio, a gente trabalha muito juntos, a nossa investigação, ela colabora com a investigação nacional e é uma coisa a mais. E está sendo investigada também pela OAB de Minas Gerais e pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E o resultado da investigação de São Paulo é conclusivo? Você chegaram à conclusão? O senhor está convencido que Juscelino Kubitschek não foi vítima de um acidente fatal, mas sim foi assassinado? Olha, nós tomamos muito cuidado com isso, que é um assunto que muda a história do Brasil. Então, fomos devagar, com serenidade, com tranquilidade, com isenção. Eu trouxe aqui para mostrar para você, para os telespectadores, o relatório que tem 90 itens, não é 9, são 90 itens. Nós interrogamos muitas pessoas, levantamos todo o processo judicial, toda a investigação feita na época, e eu, pessoalmente, estou convencido que Juscelino morreu de morte matada e não foi de morte morrida, como diz o povo. Vereador, de tempos em tempos, personalidades ligadas assim à vida política do país, né? O caso do João Goulart agora, o próprio Tancredo Neves com aquela história que ele também teria sido inoculado, bactéria nele, por isso que ele acabou morrendo da forma como morreu. O caso do Juscelino, o Marechal, o Castelo Branco, num acidente aéreo. Quer dizer, sempre se cria uma aura, uma coisa, no sentido de que fica um mistério de que o que teria havido teria sido assassinato. Houve uma comissão nacional da Câmara Federal e que foi presidida pelo deputado Paulo Otávio, que é casado com a neta do Juscelino. E eu vi a referência que naquela comissão eles chegaram à conclusão de que não havia, depois de muito investigar, até com incursões na Operação Condor e etc., que não havia argumento sólido, balizado, lógico e técnico que apoiasse a tese de assassinato. O que é que foi? Qual foi o argumento sólido, balizado, que vocês encontraram para, aqui em São Paulo, agora, poder se afirmar que Juscelino foi assassinado? São 90 argumentos. Eu vou passar para você alguns. Por exemplo, nós temos o depoimento de um perito de Minas, chamado Alberto Carlos de Minas, que estava no momento da exumação do crânio do motorista do Juscelino, e ele afirma categoricamente que havia um buraco. Ele é um especialista em balística, em pessoas que levaram tiro, com especialização na França e tudo mais. Ele afirma que ele viu um buraco, que ele colocou, na hora ele falou, é um buraco de tiro. Quis fotografar e não foi permitido. Depois, acharam dentro do crânio do motorista um fragmento de metal que a perícia de então
concluiu que era um fragmento de prego do caixão, dentro do crânio. Esse é um E fato. que a outra comissão que investigou aceitou A outra comissão como argumento, chamou os aquela de Brasília. O deputado Paulo Otávio, na época, ele chamou os peritos que concluíram no passado. Então, praticamente ele chamou as mesmas pessoas que fizeram as investigações para ir lá e dar os depoimentos. Nós fizemos o contraditório. Né? Existem muito, por exemplo, eu vou te dar outro dado. Por que o corpo de Juscelino, lá em Resende, estava no chão, coberto de um lençol, e o corpo do motorista estava dentro de uma urna lacrada na capela do cemitério, que não podia ser olhado por ninguém? Por que radiografaram o corpo de Juscelino durante a necrópsia no Rio de Janeiro, logo em seguida à morte, e não existe nenhuma radiografia do corpo do motorista? Não fizeram radiografia do corpo do motorista. Por que o Opala periciado, 20 anos depois em Resende, repericiado, foi um Opala errado? O chassi do carro periciado não era o chassi do carro, periciaram o carro errado. Quer dizer, nós levantamos 90 contradições muito graves, e comprovadas. Agora, para encerrar, esse relatório que o senhor trouxe aqui, qual vai ser o encaminhamento para uma conclusão formal, oficial? Isso vai ser encaminhado? Quem que deve definitivamente chegar à conclusão? O governo brasileiro. Foi ou não foi? É a presidente Dilma, é o Supremo Tribunal ou é o Congresso Nacional? Eu acho que é o governo brasileiro que tem que reconhecer, assim como reconheceu a morte do Vladimir Herzog. Então nós estamos mandando um ofício com esse documento para o presidente da República, para o presidente do Congresso, para o presidente do Supremo, presidente da Comissão Nacional da Verdade. É a nossa convicção, minha e dos outros 6 vereadores. Nós fizemos um trabalho exaustivo. E já vai encaminhar isso para Brasília, então? Em janeiro nós estaremos encaminhando para que o governo brasileiro possa apreciar o nosso pedido. E nós estaremos acompanhando. Se Deus quiser. Muito obrigada, vereador. Muito obrigado Uma boa a você. Noite. Boa noite. Estela.